E eu já quero trazer pra você de cara um filmaço de terror tailandês que eu assisti recentemente e que me deixou bastante impressionado. Eu tô falando de Quando a Morte Sussurra, lançado em 2023. A história se passa em uma vila remota da Tailândia, onde uma entidade maligna conhecida como a Bruxa de Chai aterroriza os moradores, e essa bruxa tem a capacidade de possuir o corpo dos jovens, drenando a sua energia vital até a morte. E a trama se concentra no Ian, um adolescente que começa aqui a apresentar um comportamento estranho, e após um reencontro misterioso, o seu irmão mais velho, o Yak, retorna do serviço militar e se vê determinado a salvar o seu irmão dessa ameaça sobrenatural. O filme é dirigido por um diretor que é conhecido pelo seu trabalho em filmes e séries do gênero de terror. Ele utiliza aqui efeitos especiais e uma maquiagem impressionante para criar cenas realmente assustadoras, e a ambientação nessa vila isolada contribui para esse clima tenso e claustrofóbico, essencial para o desenvolvimento da história. E um dos aspectos que mais chamou a atenção foi a dinâmica familiar retratada. A relação entre o Yak e o Ian é o coração do filme, mostrando aqui um vínculo forte entre os irmãos e até onde qualquer um está disposto a ir para proteger quem ama. Além disso, o filme explora as crenças e as superstições locais, adicionando uma camada profunda e narrativa. Então, quem gosta aqui de um terror com elementos culturais distintos e uma boa dose de suspense, Quando a Morte Sussurra é uma excelente pedida, mas já aviso, algumas cenas são bem intensas e pode aqui não ser adequadas para pessoas mais sensíveis. Então, se você gosta de um bom susto e está em busca de algo diferente, vale a pena conferir. Assiste lá na Netflix, Quando a Morte Sussurra. Como você já viu, hoje o nosso vídeo aqui é de filmes de terror lá da Netflix. Eu só peço, como sempre, que você se inscreva no canal e deixe esse likezão brabo aí. Eu trago o vídeo aqui todo dia. Então, recadinho dado, bora voltar pro nosso vídeo. E agora eu quero falar de um filme que marcou a infância de muita gente e que deixou muita gente com medo do escuro. Eu tô falando de No Cair da Noite, lançado lá em 2003. Se você curte um terror com uma pegada de lenda urbana, esse daqui é um prato cheio. Imagina só uma pequena cidade costeira chamada Darkness Falls, que tem um passado sombrio, e tudo gira em torno da Matilda Dixon, uma mulher conhecida como a Fada do Dente, que costumava aqui trocar os dentes de leite das crianças por moedas, até que um dia um mal-entendido leva os moradores a fazer algo terrível com ela, e a sua alma nunca encontrou descanso. Anos depois, a lenda diz que a Matilda retorna para se vingar, e o pior, ela só ataca no escuro. Então, se você estiver na escuridão, ela vai te encontrar, e é exatamente isso que acontece com Kale, o nosso protagonista. Quando criança, ele teve aqui um encontro horrível com essa entidade e passou a vida toda tentando evitar a escuridão, mas agora ele precisa voltar para sua cidade natal para ir ajudar um velho amigo, e é claro, os pesadelos do passado estão esperando por ele. Esse filme tem uma atmosfera incrível, ele trabalha muito bem com a ideia de medo do escuro, que é algo super comum e instintivo, e a criatura, meu amigo, ela tem um design arrepiante. E não é aquele terror cheio de gore ou um jumpscare barato. Ele tem um suspense constante que te faz segurar a respiração toda vez que a luz pisca. E outro ponto muito interessante é como o filme usa a iluminação como forma da narrativa, diferente de muitos filmes de terror, onde a escuridão é apenas um elemento estético. Aqui ela é literalmente uma ameaça mortal. Cada cena te faz torcer para que as luzes continuem acesas. Então, se você curte um terror mais psicológico, com aquela pegada de lenda urbana, No Cair da Noite é uma boa pedida. É um filme que pode não ser um clássico absoluto, mas que com certeza marcou a infância de muita gente. Então veja hoje mesmo No Cair da Noite na Netflix. E continuando a nossa lista de filmes de terror da Netflix, eu quero falar de um dos slashes mais icônicos dos anos 90, aquele filme que fez todo mundo pensar duas vezes antes de guardar um segredo sombrio. Eu tô falando de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, de 1997, um filme que misturou suspense e terror e um elenco que era basicamente o Dream Team das séries adolescentes da época. A história gira em torno de 4 amigos, a Julie, o Ray, a Ellen e o Barry, que depois de uma noite de comemoração do 4 de julho acaba atropelando um homem numa estrada deserta, e com medo das consequências, eles tomam uma decisão aqui impensada, se livrar do corpo e nunca mais falar sobre o assunto. Só que um ano depois, quando todo mundo já tinha seguido seu caminho, a Julie recebe uma carta misteriosa com uma mensagem arrepiante: eu sei o que vocês fizeram no verão passado. E a partir daí o pesadelo começa. Alguém sabe o segredo deles e tá determinado a ir fazer justiça à sua maneira, mas quem? E até onde essa pessoa está disposta a ir para se vingar? Esse filme é um dos grandes responsáveis pelo renascimento do slash dos anos 90, junto com Pânico
Pânico. Ele traz aqui aquele clima de mistério misturado com perseguição, eletrizante e mortes icônicas. O assassino, com seu sobretudo e o gancho na mão, virou um símbolo do gênero do slasher. E outro ponto muito forte do filme é o elenco. Temos a Jennifer Love Hewitt, a Sarah Michelle Gellar, o Freddie Prinze Jr. e o Ian Phillippe, que estavam aqui no auge da fama, com um roteiro baseado no livro de Lois Duncan. É simples, mas funciona muito bem dentro da proposta de criar um thriller adolescente com uma trama envolvente. Então, se você gosta de bons slasher com aquela pegada de quem é o assassino, Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado é uma ótima escolha. Ele não é um terror sobrenatural, mas tem aquele suspense que te prende até o último segundo. E é claro, é um clássico da década de 90 que vale a pena revisitar. Esse é um filme aqui para você ver hoje mesmo e depois voltar aqui nos comentários e me contar o que você achou, beleza? Assiste aí, Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, na Netflix. E para finalizar o nosso vídeo, eu trago Desaparecer por Completo, de 2022, um thriller de terror psicológico que traz uma proposta perturbadora, cheio de mistério. Se você gosta de filmes que brincam com a mente e que deixa aquela sensação incômoda depois dos créditos, esse aqui pode ser para você. A história acompanha aqui um fotógrafo de crimes que de repente começa a viver uma série de eventos estranhos após testemunhar algo que não deveria. Aos poucos ele percebe que está desaparecendo de forma literal e metafórica. Pessoas que ele conhece deixam de reconhecê-lo, a sua própria identidade parece estar sendo dissolvida e ele se vê em uma espiral de desespero, tentando entender o que está acontecendo. E o filme mergulha a fundo na ideia de existência, memória e identidade, criando aqui um terror que não é apenas visual, mas também psicológico. Será que há uma força sobrenatural por trás disso? Ou será que ele só está perdendo mesmo a sanidade? O que torna Desaparecer por Completo um filme especial é a sua abordagem atmosférica e angustiante. Ele não entrega aqui respostas fáceis, fazendo o próprio espectador se sentindo perdido com o protagonista. O uso da fotografia e da iluminação cria um ambiente opressivo, onde a própria realidade parece se desmanchar aos poucos. E outro ponto forte é a atuação. O protagonista carrega aqui o peso do filme e a maneira como ele transmite a desesperança de alguém que se tornou invisível é simplesmente angustiante. E não espere aqui sustos fáceis ou clichês. Aqui o medo vem da construção psicológica e do desconforto. Então, se você gosta de filmes que fazem pensar e que trabalham o horror de uma forma mais subjetiva e perturbadora, Desaparecer por Completo é uma ótima escolha. Mas se você procura um terror mais convencional, com jumper scares e uma narrativa aqui linear, talvez ele não seja pra você. Esse é o tipo de filme que fica na cabeça depois que acaba, te fazendo refletir sobre identidade e existência. Então veja hoje mesmo Desaparecer por Completo na Netflix. E esse foi o nosso vídeo de hoje, filmes de terror lá da Netflix. Eu vou deixar um card aqui, ó, com mais filmes de terror lá da Netflix pra vocês, beleza? Muito obrigado se você viu o vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. E logo menos eu tô de volta trazendo mais um videozão. Até mais e fui!